novo centro religioso emergiu perto da aldeia de Latinquina Bufalota, em homenagem à famosa cidade da qual recebeu seu nome. Os 3.716 metros quadrados do Templo de Roma, Itália, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias exibem traços arquitetônicos da Roma Antiga, uma influência duradoura que tem influenciado o mundo, na arte e na arquitetura por 2000 anos. É muito belo. O trabalho foi realizado de modo muito profissional e perfeito. O intuito era que todas as pessoas que ali entrassem sentissem como se estivessem em um local italiano. Reconheceriam isso por causa dos materiais utilizados, do projeto e dos arredores. Em 1997, a igreja comprou uma fazenda de mais de 6 hectares. Quando a igreja comprou o terreno, sem dúvida, ninguém sabia exatamente o que iria acontecer ali. Mas os membros começaram a chamar aquela propriedade de local do futuro templo. Durante a Conferência Geral da Igreja de outubro de 2008, o presidente Thomas S. Monson anunciou planos para a construção de um templo em Roma. 2 anos depois, ele realizou a abertura de terra do projeto. Foi um dia grandioso para mim, para minha família e para todos os santos da Itália. Agora, os membros italianos celebram outro dia histórico, o término do seu templo tão esperado. Tenho um sentimento muito forte, porque finalmente temos um templo aqui na Itália. Agora meus filhos terão mais oportunidades de ir ao templo do que eu tive quando era jovem. Sou da Sicília, de modo que eu só podia ir ao templo uma vez por ano. É realmente uma grande oportunidade e bênção para todos os santos da Itália, poder voltar à casa de nosso Pai Celestial. As paredes da estrutura sagrada encurvada, recobertas de granito bianco-sardo, são inspiradas no design oval da época barroca. O templo também inclui um impressionante conjunto de vitrais inspirados em oliveiras. Pensei imediatamente que a igreja de San Carlo, em Quattro Fontane, poderia ser a inspiração para o templo. Isso gerou esse conceito, bem no início do projeto, de um templo encurvado, tanto no exterior quanto no interior. Os melhores materiais podem ser vistos em todo o Templo de Roma, Itália. Desde as pedras do piso provenientes do norte da Toscana e o mármore da Espanha, até os trabalhos de marcenaria em mogno, radica e cerejeira, e também os utensílios de vidro de Veneza, todos criados e instalados por artesãos e artífices da melhor qualidade. O templo é uma expressão de nosso amor e de nossa devoção ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nada é bom demais para o Senhor. Um destaque estrutural é a extraordinária escadaria do grande saguão de entrada do templo. Uma verdadeira obra de engenharia. Ela está conectada apenas nas partes superior e inferior. É essencialmente uma escada flutuante, evidentemente na forma de elipse. O projeto oval é uma reminiscência da Piazza del Campidoglio de Michelangelo. É algo para ser admirado. O intricado padrão elíptico da praça se faz ver no piso, no teto e na escadaria, e rodeia um incomparável lustre de vidro soprado, que incorpora o modelo de folha veneziana. Há pinturas originais em todas as áreas do templo, incentivando os convidados do templo a se lembrarem de Jesus Cristo, de seus ensinamentos e de segui-lo. Esta obra de arte do batistério retrata o batismo do Salvador. O propósito do batistério é condizente com o exemplo do Salvador de entrar nas águas do batismo e com seu mandamento de que todos precisam ser batizados. Aqui, os frequentadores do templo podem agir em favor de pessoas que não tiveram a oportunidade de ser batizadas nesta vida. Pisos de pedra envolvem uma fonte oval adornada com folhas de acanto em estilo romano, erguida por 12 bois que representam as 12 tribos de Israel. Obras de arte mais majestosas decoram a sala de instruções, onde os membros devotos aprendem sobre o amor de Deus, a criação e o propósito da vida. O mural revela um magnífico cenário que retrata a paisagem da Itália, desde a zona rural até o mar. Castiçais cristalinos e cadeiras pintadas à mão realçam o ambiente barroco da Sala das Noivas. E nas salas de selamento, as famílias são unidas para sempre, o que é demonstrado pelo reflexo aparentemente interminável dos espelhos que simboliza a eternidade.
A sala celestial simboliza a progressão para alcançar o céu. Um requintado lustre de cristais, feito à mão, é o ponto central da sala, acentuado por uma elegante mobília feita à mão por artesãos italianos, até em seus detalhes mais complicados. Em nossos templos sagrados estão disponíveis os mais sagrados e importantes sacramentos ou ordenanças que recebemos como membros de nossa igreja. E essas ordenanças proporcionam paz. Elas nos dão propósito. São uma fonte extraordinária de alegria. Um dos elementos mais marcantes do terreno do templo, o centro de visitantes, uma obra de arte por si só. Quando vi a estátua do Salvador, o Christus, e as dos 12 apóstolos, foi um impressionante momento espiritual para mim. De frente para o templo, por meio de janelas amplas, uma estátua em tamanho real do Christus, acompanhada pelos 12 apóstolos originais, exceto a figura de Paulo, que substitui a de Judas Iscariotes. São réplicas das estátuas de Bertel Thorvaldsen, que se encontram na Igreja de Nossa Senhora, na Dinamarca. A Igreja Luterana deu permissão especial para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias escanear digitalmente as estátuas originais a fim de criar essas réplicas. Elas foram esculpidas em mármore Carrara, tirado da mesma pedreira da Toscana, do Davi de Michelangelo. Um mural original, retratando oliveiras em um campo italiano, complementa o templo sagrado. Os visitantes também podem ver um modelo do Templo de Roma, mostrando um corte de seu interior em uma réplica exata. O centro de visitantes, o alojamento do templo e a capela se conectam ao templo por meio de uma praça, em estilo italiano calçada com travertino nativo. A igreja tem feito grandes esforços de preservação, usando paralelepípedos de basalto reciclados de 100 anos de idade das ruas de Roma para calçar a rotatória do templo. Se prestar atenção, em algumas dessas pedras, poderá ver as ranhuras causadas pela passagem das rodas de antigos carroções. Além disso, a igreja preservou os pinheiros italianos da propriedade, que agora proporcionam um ambiente tranquilo e sombreado ao longo da escada que leva ao templo. Também foram preservadas oliveiras da antiga fazenda e antigas oliveiras do norte da Itália, com 400 a 500 anos de idade, foram plantadas na praça. Sempre que cortamos as raízes de uma oliveira, elas brotam. Algumas pessoas sugerem que talvez esse seja um símbolo de esperança na ressurreição. Roma, com seu passado histórico, agora tem um belo, novo e histórico acréscimo. Depois da dedicação, o Templo de Roma, Itália, será o templo de número 162 em funcionamento, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.